Oi, pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo de itens de papelaria que eu me arrependi de ter comprado. Começando então com essa agendinha da Tilibra desse ano. Ela é muito bonitinha, mas eu não uso. Não adianta, eu já tive uma agenda igual a essa, assim, outro ano. Ainda dessa linha, que eu acho que é da linha Sorro. Mas eu não gosto, gente. Eu vira e mexe tento usar, mas não dá. Eu acho a gramatura dela muito baixa, não dá pra usar caneta colorida que passa pra outra folha. Não sei, não me adaptei e me arrependi de ter comprado. Outra coisa que eu me arrependo de ter comprado é esse perfume para papel. O cheirinho dele até é bom, é meio de cereja, assim, cerejeira, mas eu não uso. Não uso em livro, não uso em agenda, não uso em caderno, simplesmente não uso. Vocês podem ver até que ele tá até na metade, assim, mais ou menos, mas ele chegou mais ou menos aqui assim, então eu devo ter usado um dedo desse frasco em muitas tentativas de usar, mas realmente foi um dinheiro jogado fora. Eu acho que custou mais ou menos uns R$ 20 e eu não deveria ter comprado. Outra coisa que eu me arrependi foi esse furador de papel muito bonitinho da Tilibra. E ele faz aquele tipo de furo que não precisa de grampeador, sabe? Mas não funciona muito bem, assim, o aparelho em si funciona, mas eu prefiro utilizar um grampeador normal, com grampos normais. E esse daqui ficou só como um enfeite mesmo, assim, da minha mesa. Outro item que eu me arrependi foram essas canetas da Uniball Signo de glitter. Eu já tinha tido essas canetas há muitos anos atrás, eu acho que na minha adolescência, e eu tinha uma boa recordação delas, mas eu não gosto. Não gosto de escrever com elas, eu acho que a ponta delas é 1.0, se eu não me engano. As cores são muito bonitas, mas o traço dela é muito grosso, sabe? Eu realmente não gosto. Eu acho que essa marca tem canetas e materiais, assim, maravilhosos. Mas essas canetas especificamente eu não me adaptei. Vocês podem ver, assim, olha só o tanto de brilho que elas têm. É muito bonita. Mas, não sei, não uso, assim, pra escrita. Tenho usado nos desenhos, né, pra colorir, os livros de colorir. Às vezes eu uso elas pra detalhes. Mas para escrita mesmo não utilizo. Outra coisa que eu me arrependi, que ainda é uma caneta, é essa caneta duas pontas da Tilibra, duas linhas Tilibra. Eu tenho essa ainda, que é a roxa e verde, mas eu já tive outras duas. Uma era rosa e azul clarinho, e a outra era laranja e azul escuro. As cores em si são muito bonitas, dá para utilizar só um lado, só o outro, as duas. Mas o problema dessa caneta é que a pontinha dela afunda. E aí simplesmente não dá para continuar usando a caneta. Então, por isso, as minhas outras duas já foram pro lixo. E eu acho que foi dinheiro jogado fora realmente assim, né? Porque ter uma caneta que a ponta afunda e a gente não consegue usar, não vale a pena gastar o nosso dinheiro, sabe? Então, não recomendo. Outro item que eu me arrependi foi esse marca-texto da Tilibra em fita. E eu já tive o amarelo também, além desse rosa. Mas eu me arrependi de ter comprado porque eu não utilizo marca-texto em fita e eu não gosto de cores neon. Mas assim, ele funciona bem. A cor é bonita, mas eu prefiro tons pastel, tons terrosos. Então, realmente assim, me arrependo de ter comprado esse. E o amarelo já foi pro lixo porque a fita dele embolou. Eu não consegui arrumar. Numa tentativa de uso, a fita dele se embolou. Eu tentei arrumar, não consegui, teve que ir fora. Então, me arrependo porque não uso. Embora eu não goste muito de marca-texto em fita, eu adoro corretivo em fita, cola em fita. E nessa de corretivo em fita, eu descobri que a BRW tem esse corretivo
que é num tom mais amarelinho. E eu achei que seria perfeito para utilizar nos cadernos, cadernetas da Cícero ou outros cadernos que tem a folha pólen, sabe? Mais amareladinha. Porém, ele não é compatível com nenhum dos meus caderninhos, nenhuma das minhas agendas. No fim, eu prefiro corretivo branco mesmo do que esse amarelado esquisito, sabe? Mas ele é bom, só que não serviu pro propósito que eu achei que ele iria servir. Outra compra que eu me arrependi foram essas canetinhas da Stabilo. Elas são a Point Max M08 da Stabilo. Na verdade, gente, Stabilo é uma marca maravilhosa. Essas canetinhas são maravilhosas, porém elas custaram na época, eu acho que eu comprei há uns 5 anos atrás. Acho que foi antes da pandemia, inclusive. Então faz mais de 5 anos. Então, assim, ó, vocês podem ver que elas seguem funcionando. Na época, eu acho que elas custaram uns 15 ou 18 reais cada uma. As cores são bem bonitas, mas são canetinhas normais. Nada que uma canetinha da Faber-Castell, por exemplo, não faria a mesma coisa, sabe? Então, parece que foi meio dinheiro jogado fora, sabe? Porque o dinheiro que eu gastei com essas 4, eu poderia ter comprado um bom kit de canetinhas mesmo, assim, sabe? De 12, 24, 36 cores, de repente, da Faber-Castell. Essas são caras pela marca, mas são canetinhas normais, sabe? Então, me arrependo de ter comprado, eu não uso muito, uso mais para fazer resumo da faculdade. Se você não sabe, é o curso Psicologia, me formo ano que vem. Mas, assim, foi dinheiro jogado fora, essas canetinhas, assim, por eu não usar. Elas são excelentes. Se você tiver um dinheirinho sobrando, né? Se você gosta de investir em materiais da Stabilo, recomendo a compra, elas são maravilhosas. Mas, são canetinhas, gente, nada demais. Por fim, uma coisa mais aleatória, assim, foi uma régua de 15 centímetros. Eu já tinha uma igualzinha a essa, e aí eu comprei outra quando eu iniciei a minha segunda graduação. Então, eu deixo essa em casa e a outra no estojo da faculdade. Mas eu também tenho essa outra régua que eu amo e que é a régua que eu uso em casa, que é aquele tipo de régua flexível, sabe? Da Tilibra. E eu adoro utilizar ela para sublinhar livros, sabe? Ela encaixa perfeitamente nos livros. E eu também tenho uma régua de 30 centímetros. Então, no fim, essa régua extra que eu comprei ficou sobrando e eu nunca utilizo ela. Então, eu não deveria ter comprado, me arrependi. Não porque ela tenha algum defeito, mas só porque eu não uso mesmo, sabe? E outro item que eu me arrependi de ter comprado foram esses marca-textos da Maped. Eu achei que um marca-texto com glitter metalizado ia ser muito revolucionário na minha vida. Mas, assim, eles são bons? São. Tem glitter? Tem. Mas eu não uso. Eu tenho muitos marca-textos e eles nunca são os meus escolhidos, sabe? Mas veja bem, assim, dá pra ver, eu acho, pela câmera, eles têm glitter, as cores são bonitas, mas eles nunca são as minhas escolhas comparado aos outros marca-textos que eu tenho, como os da Faber de cheirinho, os da Stabilo, Staedtler, Masterprint, enfim. Tenho outros marca-textos que são meus preferidos, então esse daqui eu me arrependo porque eu não uso mesmo, sabe? O objetivo desse vídeo, então, não foi só falar o que eu comprei e não gostei, porque isso é muito pessoal, assim, mas veja bem, assim, aqui tem mais de 200 reais, provavelmente, de itens que eu não precisaria ter na minha casa, que eu deveria ter pensado melhor antes de comprar, porque eu não uso. Se cada canetinha aqui foi 15 reais na época, aqui já temos 60 reais, né? O kit deve ter sido uns 40, 50 reais, essa caneta também deve ter sido uns 12, isso daqui deve ter sido por volta de 30 reais. A régua foi baratinha, mas assim, é muito dinheiro
meio que parado, sabe? Ou jogado no lixo ou parado, né? Como o outro marca-texto da Tilibra, né, em fita, o amarelo, que eu falei pra vocês, né, que era um amarelo neon. Já foi pro lixo porque estragou numa única tentativa ali de eu usar, por dó, porque eu não gosto de corretivo amarelo neon, mas por pena de usar, fui usar e ele estragou, né? As outras duas canetas da Tilibra aqui também, as pontas afundaram. Não gostava de usá-las, também foi meio por dó, assim, meio numa tentativa, sabe? De, já que eu comprei, eu vou usar. E elas estragaram, então é mais um vídeo, assim, pra você refletir também, né? Olhar, de repente, suas gavetas, seus estojos, né? Seus materiais aí. E o que será que não tem parado, né? E quais coisas será que você vem pensando em comprar, né, de itens de papelaria, talvez mais uma caneta, mais um marca-texto, mais um caderninho. E ainda tem a agenda, né, que eu mostrei pra vocês também que eu não utilizei. E quantas coisas a gente fica muito com desejo de comprar e a gente acaba comprando e aquilo acaba só sendo mais um objeto parado ali na nossa vida e um dinheiro que a gente poderia ter utilizado com outra coisa que talvez seria mais útil, né? Então fica de reflexão aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!